Tem algo sobre o Alzheimer que quase ninguém te conta. E não começa quando a pessoa esquece o nome dos filhos. Quando isso acontece, a doença já começou há muito tempo. Eu quero te contar uma história. Não é sobre um paciente. É sobre alguém comum. Uma avó, uma mãe, alguém que sempre soube de tudo, que tinha memória infalível. O primeiro sinal não foi esquecimento. Foi algo tão pequeno que ninguém percebeu. Ela começou a repetir a mesma pergunta várias vezes no mesmo dia. No início parecia algo pequeno, mas já não era como antes. Ela perguntava se você já tinha almoçado poucos minutos depois da refeição. E mesmo ouvindo a resposta, perguntava novamente. Aos poucos não sentia mais o cheiro do café e nem percebia a comida queimando no fogão. E todo mundo achava normal. Diziam que era coisa da idade. Ninguém percebia que aquilo já era um sinal importante. Depois ela começou a ter dificuldade com palavras simples. Coisas do dia a dia começaram a desaparecer da mente dela. E com o tempo, aquilo deixou de ser algo leve. As pequenas falhas começaram a aparecer com mais frequência e já não passavam despercebidas. E o mais difícil é que isso não acontece de uma vez. É uma mudança lenta, quase invisível, que vai se instalando no dia a dia. Um dia ela saiu para a padaria como sempre fazia. Era o mesmo caminho de anos, algo completamente automático para ela. Mas naquele dia aconteceu algo diferente. Ela não conseguiu voltar para casa sozinha. Encontraram ela 2 ruas depois, parada, olhando em volta como se não reconhecesse o lugar onde estava. Era como se o mundo tivesse mudado de lugar e ela tivesse ficado completamente perdida dentro dele. E é somente nesse ponto que muita gente percebe os sintomas do Alzheimer e procura ajuda médica. Antes dos grandes esquecimentos, o cérebro já começa a dar sinais mais sutis, que quase sempre passam despercebidos. Dentro do cérebro, o Alzheimer começa muito antes dos sintomas. Proteínas anormais começam a se acumular entre os neurônios e atrapalham a comunicação entre eles. Alterações no olfato, na coordenação e até na forma de andar podem surgir antes dos sintomas mais conhecidos. É como se fosse uma sujeira se acumulando aos poucos dentro do cérebro, impedindo que as informações passem de um lugar para o outro. É como se conectores do cérebro enferrujassem lentamente, durante 10 ou 15 anos antes dos grandes eventos. Insônia, dormir mal ou roncar com frequência. E o uso frequente de alguns medicamentos pode impactar a memória ao longo do tempo. Afetam diretamente o cérebro. Por isso, a importância de manter um estilo de vida saudável e o mais impactante é perceber que muitos desses fatores estão presentes na rotina de milhares de pessoas, sem que elas imaginem o risco. Doenças como diabetes, pressão alta e colesterol elevado também aumentam o risco. O cérebro depende da saúde do corpo inteiro. Você sabia que a saúde da sua boca também pode influenciar o seu cérebro? Por isso, cuidar da saúde bucal também é cuidar da sua memória. Mas existe um detalhe muito importante. Nem todo sintoma parecido com Alzheimer significa que a pessoa realmente tem a doença. Uma deficiência de vitamina, como a vitamina B12, pode causar sintomas muito parecidos e, em alguns casos, pode ser revertida. Por isso é tão importante investigar corretamente. Nem todo esquecimento é definitivo, mas também não deve ser ignorado. E talvez o mais difícil de tudo seja perceber que os primeiros sinais estavam lá. Pequenos, silenciosos e ignorados. Se esse vídeo te fez lembrar de alguém, não guarda isso para você. Compartilha. A informação pode chegar antes da doença.